Olá, muito bom dia. Meu nome é Regivane Santos, sou orientadora do Ministério Prova de Fogo e eu quero cumprimentar você, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, fazendo aí as suas atividades diárias. Quero que a graça e a paz do Senhor te alcance aí nesse momento, amém? Hoje nós vamos compartilhar mais uma palavra do nosso Deus e hoje o tema é o Cristo vencedor. Nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4 de Mateus e vamos começar no versículo 1 que diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? A primeira coisa que fica claro aqui é que quem levou o Senhor Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E Jesus, durante o período que ele esteve no deserto, 40 dias, ele orou, ele jejuou. E nós sabemos que deserto ele é um lugar hostil, porque de dia é um lugar muito quente, de noite é um lugar muito frio. E Jesus, ele nesse período, decidiu se privar do pão da terra através do jejum e saborear o pão do céu, né? Estava com o seu espírito fortalecido em Deus. Até porque no versículo continua dizendo que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, além do ambiente ser hostil, o inimigo também era hostil, ameaçador, porque o diabo ele não deu trégua para o Filho de Deus, assim como ele também não dá trégua nos dias de hoje para cada um de nós, porque o objetivo dia e noite dele é de roubar, matar e destruir. Então ali no deserto o diabo ele foi tentado em 3 áreas diferentes. E é isso que nós vamos aprender hoje com o nosso mestre, nosso Senhor, porque ele foi tentado na área física, porque ele já estava 40 dias sem comer. E o inimigo, no versículo 3, a primeira área que tenta o Senhor Jesus, diz assim o versículo: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus, obviamente, estava com fome, mas a resposta dele para Satanás foi que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes o inimigo, diante da nossa necessidade física, ele nos tenta a mentir, ele nos tenta a roubar, ele nos tenta a trair, ele nos tenta a pecar, porque o pecado gera morte espiritual, gera morte física muitas vezes. Mas Jesus ele decidiu, mesmo com fome, ouvir a voz de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, e ele estava com fome, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda área que Jesus foi tentado foi na área emocional, porque o diabo tentou produzir em Jesus uma falsa confiança de que ele não precisava de Deus. E ele disse assim, no versículo 6, Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então, o inimigo ele está sempre buscando distorcer sentimentos. Ele busca com que nós tenhamos confiança no ser humano, em nós mesmos. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, que nós não devemos confiar no homem, em nós devemos confiar no Senhor. Então, muitas vezes nós somos na área emocional, porque no deserto, como eu disse, que é um lugar hostil, nós somos levados a ter vários tipos de emoções: choro, tristeza, amargura, abandono. E o inimigo muitas vezes se aproveita do momento frágil que nós estamos passando para nos tentar a confiar em nós mesmos, a negar que o Senhor olha por nós, a negar que o Senhor fará algo por nós, porque naquele momento nós estamos sentindo dores, tristeza, amarguras.
E nós temos sempre que aprender com o nosso mestre que nós devemos crer em toda palavra que procede da boca de Deus. E assim como ele respondeu no capítulo 7, no versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? E a terceira área que o Senhor Jesus foi tentado foi na área espiritual, porque o diabo mostrou todos os reinos do mundo e disse no versículo 9, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás, ele sempre vai buscar adoração, ele sempre vai querer um lugar que ele nunca vai poder estar, que é o lugar do Senhor. E o que ele queria naquele momento, espiritualmente, do Senhor Jesus, era que Senhor Jesus o adorasse. Mas Jesus respondeu a ele no versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Amém? Então que nessa manhã nós tenhamos esse aprendizado, que seja a tentação na área física, na área emocional ou na área espiritual, que nós tenhamos sempre a palavra de Deus para confrontar toda tentação, porque o diabo, ele tem muitas formas para nos matar, roubar, destruir, e que nós venhamos em nome de Jesus crer, confiar e esperar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que Cristo, ele, como é o tema da nossa mensagem, o Cristo vencedor, porque ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o inferno, ele venceu todo o mal. E ele nos disse que nos fez mais que vencedores. Então creia nessa palavra, que você é filha, que você é filho, porque Jesus na cruz, ele nos tornou filhos e filhas de Deus por adoção. E hoje nós temos o privilégio de sermos mais que vencedores, ainda que nós estejamos no deserto, ainda que nós estejamos sendo tentados nas diversas áreas da nossa vida. O Senhor tem para você, para sua vida, vitória, porque você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Amém? Tenha um bom dia, que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração. Eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor. Amém?